Convido para compor a mesa. Excelentíssimo senhor conselheiro José Ribamar Caldas Furtado, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Excelentíssimo senhor Rodrigo Lago, secretário de Estado de Transparência e Controle, neste ato representando o governador Flávio Dino. Excelentíssima senhora Flávia Gonzalez Leite, representando o Ministério Público de Contas. Senhor Alexandre Valraven, dirigente do Tribunal de Contas da União do Maranhão. Excelentíssimo senhor Werther de Moraes Lima, defensor público geral do Estado. Convido o deputado Glaubert Coutrin para assumir a presidência dos trabalhos, para que eu possa fazer o pronunciamento. Concedo a palavra ao deputado Otelino Neto, autor do requerimento de convocação desta sessão solene, que falará em nome do Poder Legislativo. Senhor deputado Glaubert Coutrin, que preside esta sessão. Excelentíssimo senhor conselheiro Caldas Furtado, presidente do Tribunal de Contas do Estado. Excelentíssimo senhor Rodrigo Lago, secretário de Estado da Transparência e Controle, neste ato representando o governador Flávio Dino. Excelentíssimo senhor Werther de Moraes Lima, defensor público geral do Estado. Senhor Alexandre Valraven, dirigente do Tribunal de Contas da União no Maranhão. Excelentíssima senhora Flávia Gonzalez Leite, representando o Ministério Público de Contas. Senhores conselheiros aqui presentes, conselheiro Jorge Pavão, conselheiro Nonato, conselheiro Álvaro César, conselheiro Washington Luiz, conselheiro Edmar Coutrin. Dos conselheiros, acho que eu registrei a presença de todos os presentes. Isso, o conselheiro apenas um está ausente, não é isso? Já foi justificado pelo presidente, que ele está com um problema de saúde, mas fico muito feliz em vê-los todos aqui, sejam muito bem-vindos. Inclusive, dos conselheiros presentes, 3 já foram deputados estaduais, os conselheiros Nonato, Pavão, conselheiro Pavão e conselheiro Edmar, já conhecem bem esta casa, passaram por aqui, deixaram um legado importante. Sejam bem-vindos à casa que foi, mas sempre será a casa de vocês. Senhores procuradores aqui presentes, Coronel Roberto Silva, representando o comandante da Polícia Militar, Coronel Pereira. Senhoras e senhores, senhores deputados que prestigiam esta sessão solene, é razão de grande satisfação propor e ter sido aprovado por unanimidade por esta casa uma sessão solene em comemoração aos 70 anos do Tribunal de Contas do Estado. Falei há pouco, quando me entrevistaram sobre o assunto, que o Tribunal de Contas merece ser reverenciado por diversas razões. A principal, pela sua tarefa constitucional, que é
de fiscalizar, de acompanhar a aplicação dos recursos públicos, que tem por finalidade algo que é objetivo de todos nós, agentes públicos, seja do Executivo, seja do Legislativo, seja do Judiciário, que é fazer com que o recurso público chegue à sua finalidade principal, que é melhorar a vida da sociedade, que é garantir que a sociedade, que as pessoas tenham os seus direitos fundamentais garantidos. Quando o Tribunal de Contas exerce a sua função de fiscalizar, de prevenir o mau uso dos recursos públicos, ele, na verdade, está ajudando nisso, que é o fundamento de todos nós, servidores públicos, que somos remunerados pela sociedade para fazer com que as políticas públicas funcionem bem. Então, o Tribunal de Contas, nesses seus 70 anos, tem, de fato, um legado de bons serviços prestados ao Maranhão, no sentido de evitar o mau uso do recurso público, muitas vezes trabalhando o que acho até a forma mais eficiente, de forma preventiva, buscando cada vez mais o acompanhamento quase que imediato da aplicação dos recursos públicos dentro daquilo que é possível, mas em alguns casos também punindo gestores que, às vezes por falta de cuidado e às vezes por má fé, se utilizaram de forma indevida dos recursos públicos. Então, este é um legado importante e que é preciso, sim, que nós reverenciemos instituições importantes como o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, que tem este importante legado e que é preciso que nós, em alguns momentos, enfatizemos esse legado para que a sociedade maranhense saiba o que o Tribunal de Contas do Estado já fez e o papel fundamental que ele exerce no nosso Estado, em especial no que diz respeito ao controle externo da aplicação dos recursos públicos. Então, por esta razão, e também por uma razão de ordem mais pessoal, que é o fato de ser servidor de carreira do Tribunal de Contas do Maranhão. Lembro-me que entrei no Tribunal de Contas no primeiro concurso realizado por essa instituição. Muitos dos que estão presentes aqui, neste auditório, viraram servidores do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, naquele concurso que houve, salvo engano, ali em 1998. Se eu estiver errado, alguém, por favor, me corrija. E aquele concurso, eu lembro bem que ele deu uma nova vida ao Tribunal de Contas. A partir daquele momento, acho, inclusive, que minha nomeação, à época, foi assinada pelo conselheiro Nonato Lago. Acho que foi o senhor quem me nomeou servidor do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. E aquele concurso foi um marco histórico. A partir dali, o Tribunal de Contas ganhou uma nova vida e pôde, de fato, cumprir com mais eficiência ainda, porque não se faz política pública sem gente e sem gente qualificada. Ali, naquele momento, de fato, eu considero um momento histórico importantíssimo do Tribunal de Contas, quase como se fosse uma refundação do Tribunal. E de lá para cá, em seguida, houve um outro concurso, menor do que o primeiro, mas, mais do que isso, os servidores que naquela época entraram, juntando-se aos que já estavam lá, passam por um processo permanente de aperfeiçoamento e, muitas vezes, isso estimulado pelo próprio Tribunal de Contas. E hoje, certamente, nós temos, nos servidores do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, eu não tenho receio em afirmar, embora não esteja neste momento no dia a dia do Tribunal, que nós temos um dos melhores quadros em termos de preparo dos tribunais de contas do Brasil, certamente está aqui no Estado do Maranhão. E esse processo de aperfeiçoamento, esse processo de valorização da carreira dos servidores do Tribunal de Contas, seja dos técnicos, seja dos auditores, foi fundamental, porque isso fortaleceu o tribunal, isso fez com que o tribunal tivesse esta capacidade que tem hoje de exercer com competência o controle externo, como faz com muita competência. E, conselheiro Edmar, Vossa Excelência que foi
que presidiu esta instituição por 4 vezes. Certamente participou bem e teve participação ativa neste investimento do Tribunal de Contas nos seus servidores. Aqui, boa parte dos conselheiros presentes já presidiu o tribunal. O conselheiro Pavão foi presidente 3 vezes, 2 vezes. O conselheiro Nonato foi presidente 3. O conselheiro Álvaro também já foi presidente 2 vezes. E hoje o tribunal é presidido com muita competência pelo conselheiro Caldas Furtado, que está desde o início do ano à frente do tribunal. Então, senhoras e senhores, eu fico duplamente feliz em participar desta homenagem, porque sinto que homenageio a boa aplicação dos recursos públicos, homenageio a probidade administrativa e homenageio colegas do Tribunal de Contas que se dedicam todos os dias a cuidar do recurso e do patrimônio públicos. Espero que, este é um recado meu para os colegas auditores do Tribunal de Contas, que nós continuemos avançando nas conquistas funcionais, que nós possamos ser cada vez mais valorizados, e tenho certeza que o comando do Tribunal de Contas, que sempre é sensível a essas demandas, certamente assim o continuará, e aí, assim, dessa forma, nós vamos continuar fortalecendo o Tribunal de Contas. Enfim, parabenizo a todos os servidores e servidoras do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, aos procuradores de contas, aqui representados pela procuradora Flávia e pelo procurador Paulo, que está aqui presente. Tem mais algum procurador além dos dois? O procurador Douglas, seja muito bem-vindo também. A participação do Ministério Público de Contas e a criação do Ministério Público de Contas também foi fundamental, foi um momento fundamental na história do Tribunal de Contas. Enfim, parabéns ao Tribunal de Contas do Maranhão pelo belo serviço que tem feito pelo nosso Estado. Muito obrigado. Nesse momento, faremos a entrega da placa comemorativa dos 70 anos do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Concedo a palavra ao conselheiro José de Ribamar Caldas Furtado, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Bom dia a todos. Inicialmente, cumprimentando os que integram a mesa, o excelentíssimo senhor deputado Otelino Neto, autor da proposição que muito nos honra e muito nos alegra, o excelentíssimo senhor Rodrigo Lago, secretário de Estado da Transparência e Controle, neste ato representando o governador Flávio Dino, o excelentíssimo senhor Welter de Moraes Lima, defensor público geral do Estado, a excelentíssima senhora Flávia Gonzalez Leite, representando o Ministério Público de Contas, o senhor Alexandre, dirigente do Tribunal de Contas da União, no Maranhão. Eu cumprimento os conselheiros aqui presentes, estou vendo o conselheiro vice-presidente Nonato Lago, nosso corregedor Álvaro César,
o ouvidor Washington, conselheiro Pavão, lá atrás o doutor Edmar Cutrim, o único conselheiro que não pôde estar aqui hoje, o conselheiro Raimundo Oliveira, hoje muito cedo passou uma mensagem para que eu transmitisse ao Otelino as desculpas por ele não estar presente. Eu registro aqui também a presença dos conselheiros substitutos Nava, doutor Osmário. Está faltando aqui também doutor Antônio Blackout. Doutor Blackout, neste momento, está numa missão especial, especialíssima, Alexandre. Nesse momento, o doutor Blackout está na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, representando o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, e nesse momento debatendo as questões relacionadas com o Plano Nacional de Educação. Estão sendo, nesse debate, são 2 os convidados como palestrantes, a conselheira do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul, Marisa Serrano, que é ex-senadora, o ministro do TCU, que eu não sei o nome agora, e não tenho, na verdade, essa informação do nome do ministro do TCU. Foram ainda convidados 2 tribunais de contas estaduais para debater o tema. O Tribunal de Contas do Maranhão, que está nesse momento representado pelo conselheiro substituto Antônio Blackout, e o Tribunal de Contas da Bahia. Pois bem, os procuradores de contas, doutora Flávia, que aqui representa, doutor Douglas, doutor Paulo Henrique, o procurador-geral não se encontra porque está em viagem, né? Está em viagem, o Jairo Cavalcante. Pois bem, eu quero cumprimentar os auditores que aqui estão, nós são muitos, né? Eu, ao ver vocês assim, eu digo, poxa, eu lembrei daquela música, nós vamos invadir sua praia, né? Estamos hoje realmente invadindo aqui a Assembleia, né? A Assembleia Legislativa, os auditores, os técnicos, enfim, todos os servidores, enfim, todos aqueles que de alguma forma ajudam o Tribunal de Contas do Maranhão. Estou vendo ali a Lisandra, que está comandando um trabalho, né, de expedição dos nossos processos. É uma coisa assim que muito nos empolga, muito nos orgulha. E quero cumprimentar as demais autoridades presentes, agradecer a presença de todos e fazer uma saudação especial ao meu tio Bernardo Caldas, que aqui se encontra como representante da família. Marcos Caldas também está ali, representando a família. Quero cumprimentar de uma forma muito especial o historiador Benedito Buzar, que nesse final de semana nos brindou, né, com uma matéria na sua coluna, contando a história do TCE. E eu fiquei emocionado com a história e posso dizer, doutor Benedito Buzar, que o que eu pude fazer para agradecer, botar em rede social, em Facebook, em grupos de WhatsApp, os colegas do Brasil leram a sua matéria. Mas também dar uma saudação aqui, né, fazendo aqui o dever de casa, cumprimentar minha esposa, Aline, que também está aqui a prestigiar esse evento. Meus senhores, eu aproveito o momento, meu caro Otelino, para convidá-los a uma seguinte reflexão, indagando o seguinte: dentre todos os órgãos e entidades que compõem os diversos poderes da República, quais possuem uma relação orgânica mais próxima, mais estreita e mais intimamente imbricada? Repito, dentre todos os órgãos e entidades que compõem a administração pública brasileira, quais estão mais intimamente relacionados? Eu não tenho dúvida que essa relação mais próxima se dá entre o Parlamento e o Tribunal de Contas. Quem me autoriza a dizer isto é a Constituição Federal. Se observarmos no seu título 4º, que cuida da organização dos poderes, veremos logo no capítulo 1º as normas que tratam do poder legislativo, depois as do poder executivo,
após as do Poder Judiciário, e encerrando o título, as que normatiza as funções essenciais da Justiça, contemplando o Ministério Público, a Advocacia e a Defensoria Pública. Percebam os senhores que o primeiro dos poderes a ser lembrado pelo Constituinte, meu caro Otelino, primeiro dos poderes a ser lembrado pelo Constituinte é o Poder Legislativo. E eu pergunto, será mero acaso, mera coincidência ocupar o Poder Legislativo, o capítulo 1º da Organização dos Poderes? Eu tenho a impressão que, quando eu indago isso, eu encontro a resposta no parágrafo único do artigo 1º da Carta da República, que diz assim, está expressamente assim consignado, aspas, todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Então, todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição. E esta é a casa do povo. Aqui estão 42 representantes do povo. Tenho a impressão que aí reside o privilégio do Poder Legislativo. E o Tribunal de Contas, em que parte está situado? Respondo, no capítulo 1º. Nesse capítulo que trata do Poder Legislativo, intitulado do Poder Legislativo, onde se abre uma sessão especialmente para versar sobre a fiscalização contábil, financeira e orçamentária. É a seção 9ª que encerra o capítulo 1º. Continua a indagar. Mas esse imbricamento, essa relação do Tribunal de Contas e o Parlamento, é meramente formal, morfológica, topográfica? Respondo, não, deputado Otelino. As relações funcionais estão expressamente consignadas as relações funcionais estão expressamente consignadas nos artigos 70 e 71. No artigo 71, a Constituição estabelece o controle externo a cargo do Parlamento, que será exercido com auxílio do Tribunal de Contas. E aí relaciona nos incisos a competência do Tribunal de Contas. Ao examinarmos as competências lá estabelecidas, se vê com nitidez que o Tribunal de Contas opera em favor do Parlamento em três momentos básicos. Na função opinativa, quando emite parecer prévio nas contas de governo levadas a julgamento pela Casa Legislativa. São as contas do governador. O governador encaminha para a Assembleia encaminha para o Tribunal de Contas processa essas contas, emite um parecer prévio e essas contas voltam para a Assembleia fazer o julgamento final. Essa é a função opinativa. Na função fiscalizadora, quando por iniciativa do Parlamento, comissão técnica ou de inquérito, a instituição de contas, o Tribunal de Contas, realiza inspeções e auditorias. O Parlamento, a Assembleia, tem o poder de requisitar do Tribunal de Contas inspeções e auditorias, e o Tribunal de Contas está obrigado a prestar este auxílio. Na função informativa, a Constituição consigna que é dever do Tribunal de Contas prestar as informações solicitadas pelo Parlamento. Por outro lado, autonomamente, portanto, sem provocação da Assembleia, o Tribunal exerce a dita função jurisdicional quando julga as contas dos ordenadores de despesa e, mais ainda, a fiscalização de ofício, aquela sem provocação nem do Parlamento, nem mesmo da coletividade. A sancionadora, quando aplica multa, imputa débito, estabelece restrições de direitos. A corretiva, quando emite medida cautelar e também termo de ajuste de gestão.
E aí eu já me dirijo aos meus colegas que este é o momento para despertá-los essa necessidade. Nós precisamos também adotar do Tribunal de Contas do Maranhão o termo de ajuste de gestão, que é uma medida já que, nos casos de auditoria operacional, se recomenda e se faz um pacto com o fiscalizado para que ele estabeleça metas. Nós precisamos, já estamos trabalhando bem a questão das medidas cautelares, mas precisamos evoluir para trabalharmos o chamado termo de ajustamento de gestão. O de ouvidoria, está aqui o nosso ouvidor. A consultiva, o tribunal responde, tal como a justiça eleitoral, o tribunal responde a consultas. Na dúvida, existem as partes legitimadas para apresentar consulta ao TCE. O TCE processa e emite uma tese sobre a questão apresentada. A normativa ou regulamentar, porque o Tribunal de Contas tem a mesma capacidade dos tribunais judiciais para se auto-organizar. Por seu turno, o Parlamento, a par de elaborar leis, que é talvez a maior e mais importante atividade, tem, dentre outros procedimentos de fiscalização e controle, o potentíssimo poder de abrir comissões parlamentares de inquérito, as chamadas CPIs, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. E, nesse particular, o Parlamento não carece do concurso do Tribunal de Contas. Age autonomamente, mas nada impede, conselheiro, olha lá, estou antecipando o futuro, né? Olha lá, deputado Otelino, não é obrigado a pedir, mas se o fizer, o tribunal estará apto para atender a demanda nas comissões parlamentares de inquérito. Pode-se inferir, portanto, que o controle externo é desempenhado por dois órgãos, Parlamento e Tribunal de Contas, que ora atuam em conjunto, ora isoladamente e autonomamente, segundo a competência que cada um recebeu do próprio texto constitucional. Senhores, no momento em que celebramos esses 70 anos de atividades, é nosso papel reafirmar que os tribunais de contas são essenciais à estrutura institucional do nosso país. Fato que a sociedade também precisa estar ciente. Essa aliança com o corpo social é indispensável ao aperfeiçoamento dos tribunais, fazendo-nos avançar na melhoria de nossos serviços e na concretização de nosso papel constitucional. Os tribunais de contas vêm cada vez mais solidificando esse movimento de aproximação com a sociedade, caminho considerado irreversível. Dentro dessa ótica, o TCE acredita na construção de um novo relacionamento entre fiscalizados e órgão de controle, com base na capacitação e na orientação com vistas ao aperfeiçoamento da gestão pública. A perspectiva de aproximação do tribunal com os gestores públicos e com a sociedade, por meio de iniciativa de cunho pedagógico, marca uma nova fase no TCE do Maranhão, em sintonia com a tendência nacional voltada para a atuação de caráter preventivo. Na esfera do TCE maranhense, o movimento parte do fortalecimento interno para uma atuação externa mais efetiva. O programa TCE em Ação, que estimula ideias e projetos do corpo funcional, avança, e eu estou vendo aqui vários líderes de ações, né? Estou vendo aqui o Franco, que lidera a parte mais cara, que é o SAI, e outros tantos líderes, né? Eu não vou citar nomes, né? Já citei o nome do Franco, mas vai ficar só o nome do Franco mesmo, né? Porque se cometeria certamente injustiça, né? Mas poderia citar o nome do Douglas, poderia, se fosse o caso, citar a doutora Flávia, que também copuxa, né? Mas não vou citar o nome de ninguém. Pois bem, então, digo que o TCE em Ação, que estimula ideias e projetos do corpo funcional, avança e se mostra como uma iniciativa necessária,
envolvendo membros e servidores das mais variadas áreas. As ideias surgiram a partir de necessidades identificadas pelos próprios servidores. Vivenciamos hoje o inadiável desafio de harmonizar crescimento e conservação ambiental, contexto no qual o desenvolvimento sustentável representa uma nova forma de desenvolvimento econômico. O TCE está atento a isto, tendo incluído, a partir desta data, questões de sustentabilidade em suas auditorias. Sem querer citar, mas já citando, não estou vendo o Bruno por aqui, né? Eu acho que o Bruno aí, o homem da sustentabilidade, né? Então, aí uma homenagem mais do que digna ao Bruno, que comanda essa parte da sustentabilidade e tantas outras. Um momento de renovação como o que vivemos hoje não surge por acaso. Ele é fruto do amadurecimento conquistado ao longo desses 70 anos, sintonizado com a energia que move hoje todo o controle externo brasileiro, que se volta para o diálogo permanente com a coletividade, fortalecendo o controle social e para a atuação preventiva. Paralelo a tudo isso, desejamos que, cada vez mais, bons e comprometidos parceiros, como os componentes desta casa, doutor Otelino, estejam prontos a nos auxiliar em nossa missão, proporcionando à população do Maranhão acesso às melhorias que o nosso povo merece, ou seja, desenvolvimento, inclusão social, prosperidade, educação, cultura, segurança, saúde, dignidade, condições indispensáveis a uma vida plena. Por fim, quero dizer que esse momento de felicidade para todos os que fazem o TCE é também o mais oportuno para reafirmarmos nossa disposição para a continuidade desta parceria, que se tem revelado positiva e construtiva para o sucesso da missão constitucional das duas casas. Muito obrigado a todos. Concedo a palavra ao senhor Rodrigo Lago, secretário de Transparência e Controle, neste ato representando o excelentíssimo senhor governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino. Excelentíssimo senhor presidente em exercício, deputado Otelino Neto, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Caldas Furtado, em nome de quem cumprimento os demais conselheiros e também conselheiros substitutos aqui presentes, excelentíssima senhora doutora Flávia Gonzalez, procuradora do Ministério Público de Contas, que é algo, presidente, que deve ser ressaltado. O Tribunal de Contas tem já de longas datas o seu próprio Ministério Público com servidores concursados para esta finalidade, algo que foi há um tempo em vanguarda. Hoje, graças a Deus, todos os tribunais seguem na mesma linha. O senhor Alexandre Valraven, nosso secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, co-irmão aí do Tribunal de Contas do Estado. Nosso defensor-geral do Estado, Werther, muito prazer tê-lo aqui também presente. Cumprimento também todos os servidores da Casa, do Tribunal de Contas do Estado. Eu faço isso na pessoa do Bruno, que é o secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas, com quem mantemos sempre um diálogo intenso, às vezes duro, mas sempre respeitoso, sempre respeitando aquelas premissas que eu fixarei daqui a pouco aqui nesse breve pronunciamento. Presidente Otelino, eu tenho essa missão inglória, né? Substituir o nosso governador Flávio Dino nesse pronunciamento. Sabemos todo da sua, do seu vigor nos seus pronunciamentos, da sua grande oratória, e coube a mim, então, essa missão, quase de um improviso. Há pouco, o secretário Marcelo Tavares, chefe da Casa Civil, inclusive pediu que transmitisse os parabéns dele, é quem viria representar o governador, mas por um problema de agenda também não pôde estar presente. Espero que a gente estejamos todos na próxima quarta-feira, não é isso, presidente? Na grande festa do tribunal, acredito que nessa data estaremos todos lá. O Tribunal de Contas me faz, quando se fala em Tribunal de Contas, me faz lembrar o decreto 966-A do governo provisório, que precede a primeira Constituição da República, né? Nesse decreto, ainda naquele tempo, dos 2 séculos atrás, Rui Barbosa, que era o ministro da Fazenda do governo provisório,
propôs, então, a criação de um órgão externo, um órgão fora do Poder Executivo, que pudesse, então, fiscalizar as contas do Poder. E de lá para cá, do seu decreto em diante, desde a sua instituição, quando ele disse que é instituído um Tribunal de Contas, a qual incumbirá o exame, a revisão e o julgamento de todas as operações concernentes à receita e à despesa da República, nasce dali a mensagem principal. Nós estamos sobre uma república, sobre a forma de governo republicana. E quando nós falamos que a forma de governo republicano, nós queremos dizer muito claramente à população que tudo que pertence ao Estado não pertence a ninguém, e sim a toda a população, ao povo, né? Os órgãos de controle como um todo, e a gente sempre destaca a importância que há uma rede de controle no Estado do Maranhão. Todos esses órgãos aqui a gente se vê constantemente, o Ministério Público de Contas, o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas da União, a Controladoria Geral da União, a Secretaria de Transparência e Controle, todos temos uma agenda comum, a agenda que envolve transparência, a agenda que envolve o controle das contas públicas. Há quem pergunte sempre qual é o papel da Secretaria de Transparência em relação ao Tribunal de Contas. Há quem ache, presidente, que o Tribunal de Contas está subordinado ao Poder Legislativo. Há quem ache que a Secretaria de Transparência e Controle está subordinada ao Tribunal de Contas do Estado. E nessas horas, presidente, eu sempre faço questão de lembrar alguns dispositivos da nossa Constituição que, às vezes, mal lido, mal interpretado, levam a conclusões equivocadas. O artigo 2º diz que todos os poderes, todos eles, nenhum está acima da Constituição. Todos devem viver abaixo da Constituição e todos devem conviver de forma independente e harmônica. E aí é por isso que eu sempre menciono isso. Há um diálogo intenso entre os poderes. Diálogo, às vezes, ríspido, é verdade, mas sempre um diálogo respeitoso, sempre um diálogo que respeita a independência de cada poder. E o Tribunal de Contas vem se portando dessa forma. O Tribunal de Contas, que nasceu, talvez, em algum desenho constitucional, como uma espécie de filho do Poder Legislativo, hoje ganha luz própria. E isso é reconhecido pelo próprio Parlamento, né? Tanto o Congresso Nacional como a Assembleia Legislativa do Estado reconhecem hoje no Tribunal de Contas um órgão realmente independente. Era necessário, desde a origem da República, que algum órgão externo, algum órgão de fora da administração, pudesse, com a sua independência, lógico, conhecendo as dificuldades da administração pública, analisar cada gasto, cada centavo que é arrecadado e gasto pelo poder público, pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário. E tanto isso é verdade, presidente, que a Assembleia presta contas para o Tribunal de Contas. Para quem não entende, quem pensa que o Tribunal de Contas é como já se ouviu dizer, é um puxadinho do Poder Legislativo, isso eu me refiro ao ponto nacional, ao nível nacional. Hoje os tribunais de contas ganharam, talvez não mais só pela letra da lei, pela letra da Constituição, mas sim pela sua posição institucional. Hoje a honorabilidade, a respeitabilidade, não apenas do corpo de conselheiros, mas e sim de todo o corpo funcional do tribunal. O Tribunal de Contas, e aí também é o Tribunal de Contas do Estado, tem se pautado por isso, tem levantado, e eu faço questão de parabenizar. Faço isso em seu nome, presidente, mas tenha certeza que eu sei que isso não é só mérito seu, é mérito de todo o conjunto do tribunal, de todos os conselheiros, de todos os servidores públicos que servem ao tribunal, inclusive os que são emprestados pelo Poder Executivo, que espero que algum dia retornem para cá, para o Executivo, mais qualificados, né? Inclusive o presidente, que hoje está sentado na presidência em exercício dessa casa, que é um servidor do tribunal, acredito eu que representa também esse corpo funcional aqui na Assembleia. Então, o Tribunal de Contas tem se pautado por isso, pela excelência. Excelência em quê? Excelência na exigência da transparência da despesa pública, da receita pública. Excelência no controle dos gastos públicos. Não basta a gente colocar num portal aquelas informações. É necessário que aquelas informações sejam fidedignas, é necessário que aquelas informações correspondam à correta aplicação do dinheiro público e é necessário criar mecanismos de controle social. Ou seja, a população vê aquela ilegalidade e tem que saber aonde reclamar. E hoje o Tribunal de Contas está de porta aberta, eu acho que o conselheiro Washington, que eu não estou avistando aqui, o conselheiro Washington está aqui, porque a minha visão está um pouco turva, conselheiro. Nosso ouvidor do Tribunal de Contas do Estado é quem recebe essa demanda externa, né, da população, é quem faz essas audiências públicas, quem convida a população a denunciar para o tribunal aquelas irregularidades. E o tribunal, o presidente Caldas anuncia aqui, para mim, de forma inédita, e eu fico muito contente de ouvir isso, o tribunal começa a avançar agora para uma nova fase. O tribunal que era, nos dizeres de Rui Barbosa, era aquele controle posterior,
tribunal analisava as contas depois de executado, né? E aí sabemos todos nós, presidente Caldas, conselheiros substitutos, servidores da casa, deputadas que aqui estão, que o controle a posteriori, infelizmente, não tem muito resultado. Pouco do que se descortina da corrupção administrativa no Brasil, pouquíssimo, quase nada, chego a dizer que é quase nada, retorna aos cofres públicos para a devida aplicação para o povo. Mas o Tribunal de Contas começou a avançar, faz um controle hoje, que eu posso afirmar isso, já faz, concomitante. Não é isso, presidente? De forma concomitante. A despesa está sendo executada e o tribunal automaticamente já está ali fiscalizando, e não só ele, como convidando toda a população a fiscalizar. E começa a avançar em um instrumento que hoje o presidente do tribunal acabou de anunciar, a um controle preventivo. Não basta ver que está errado, não basta apontar o dedo para os erros, né? E sabemos que a dificuldade de quem já foi gestor, eu vejo aqui no plenário diversos gestores e ex-gestores, pessoas que já trabalharam com o dinheiro público na ordenação da despesa, sabemos todos da dificuldade de ordenar a despesa e de gerir a administração pública. Aquela gestão que é sempre compartilhada com um acervo de documentos e papéis, e que também com muitos recursos humanos, alguns deles ainda não qualificados para esse novo momento que nós vivemos. E aí o Tribunal de Contas avança um pouco mais para não apenas apontar o dedo nos erros, para também trabalhar para que esses erros não se repitam e para que se corrijam os rumos. Então, presidente Caldas, senhores conselheiros, servidoras do Tribunal de Contas, é com muita honra que eu faço esse pronunciamento hoje, agradecendo ao Tribunal de Contas sempre a acolhida do controle interno, né? Quem lê a Constituição vai saber que lá no artigo 74 da Constituição determina como missão constitucional do controle interno, e eu aqui titularizo momentaneamente o controle interno do Estado do Maranhão, do Poder Executivo. Nós somos apoiadores do Tribunal de Contas. E muito mais que apoiadores, nós somos, de fato, uma extensão, uma longa mão do Tribunal de Contas na administração do Estado. O que o Tribunal de Contas demanda, nós sempre, quando não dá, a gente vai chorar no presidente, vai chorar em algum conselheiro, mas sempre que possível, presidente, a gente está à disposição dentro do Poder Executivo, porque a gente reconhece o papel relevante do Tribunal de Contas no controle das contas públicas estaduais, e é só com o controle das contas públicas estaduais que as políticas públicas que nós tanto desejamos, que o governador Flávio Dino tanto anuncia, e que eu tenho certeza que toda a população maranhense tanto espera, só assim será possível fazer a entrega mínima de justiça social. Então, agradeço ao Tribunal de Contas do Estado, parabenizo por esses 70 anos, e que venha muito mais anos pela frente para o controle das contas públicas. Muito obrigado. Passo a palavra ao senhor Alexandre Valraven, dirigente do Tribunal de Contas da União no Maranhão. Excelentíssimo senhor deputado Otelino, em quem cumprimento as demais autoridades presentes na mesa, em especial o doutor Caldas, presidente do TCE. Pessoal, não ia falar e não vou prendê-los muito, não quero fazer ninguém perder a hora do almoço, mas diante dos discursos e do que eu vivencio desde os últimos 5 anos junto ao TCE, eu me senti na obrigação, por estar na cerimônia representando o presidente do Tribunal de Contas da União, a dizer algumas rápidas palavras de depoimento e de agradecimento, né? Como eu disse, nesses últimos 5 anos que eu estou aqui no Maranhão, já participei da gestão do Dr. Coutrin, estive também sob a gestão do Dr. Pavão e agora sob o Dr. Caldas. E nós temos notado uma crescente evolução nesse relacionamento proativo entre o TCE Maranhão e o TCU. Inclusive, o TCE ingressando à rede de controle, a sociedade está tomando conhecimento paulatinamente do que é a rede de controle da gestão pública do Maranhão, na qual o TCU é um dos coordenadores, e aqui eu tenho o doutor Saulo, a doutora Flávia, o doutor Paulo, e vários outros membros dessa rede de controle, composta por 25 órgãos de controle e fiscalização que atuam juntos, em conjunto, trocando informações, fazendo ações de fiscalização conjuntamente. E a participação do TCE incentivando o fortalecimento dessa rede tem sido preponderante. Não só isso, o protagonismo que nós temos notado nas ações do TCE e os avanços tecnológicos conseguidos por essa Corte de Contas Estadual, ela tem servido de farol, de sinalização para os demais tribunais de contas estaduais e também para o próprio Tribunal de Contas da União. Há avanços, há oportunidades tecnológicas que são compartilhadas e muitas vezes copiadas. Eu estou vendo aqui o Bruno, a doutora Carmen, o homem que é fera na tecnologia do TCE, todos os servidores, que eu conheço alguns, e é sempre um prazer trabalhar nessa parceria. E o principal que nós temos visto no trabalho do TCE, doutor Caldas,
é o acirramento das ações preventivas. É uma decisão firme das administrações do TCE em progredir nessa área de ações preventivas, doutor Lago. Porque esse é o futuro do controle. O controle não pode, o controle externo principalmente, e o interno, e a própria Assembleia, Câmaras Municipais e Congresso Nacional, que são os responsáveis finais pela fiscalização da boa e regular aplicação dos recursos públicos, não podem estar em cima de cadáveres, atuando sobre o passado, sobre a coisa que já aconteceu, e a recuperação de eventuais ativos financeiros ou não se torna muito mais difícil. A ação preventiva, usando a inteligência de forma massiva, é a forma que o controle do futuro tem que agir. E é nesse caminho que o TCU tem ido e que eu noto, entre outros TCEs, o destaque dado pelo TCE Maranhão nessa área. E, principalmente, me deixa orgulhoso a forma que, como eu já disse, desde a administração do doutor Pavão e agora do doutor Caldas, o número de ações em conjunto e a firme decisão de trabalhar em parceria tem acontecido. Eu tenho encontrado nas outras administrações e agora alcançando já uma esfera de maior amadurecimento, um firme apoio do doutor Caldas na presidência e do Bruno, secretário do TCE, na formatação dessas ações conjuntas, que ainda hoje nós vamos até conversar sobre isso, né, Bruno? Então, para não tomar o tempo de todos os senhores e senhoras, eu agradeço a oportunidade de estar aqui representando o Tribunal de Contas da União e espero que essa parceria continue firme, doutor Caldas, sempre em evolução. E parabenizo o TCE pelos 70 anos de fundação, não só o TCE, como seus membros e servidores. A instituição merece o orgulho de todos nós e de toda a sociedade. Muito obrigado. Registro a presença no plenário dos deputados Eduardo Braide, Max Barros, Glaubert Cutrim, Marcos Caldas, Bira do Pindaré, Francisca Primo e César Pires. Deixei de registrar algum dos presentes? Nós já estamos partindo para concluir a solenidade, a sessão solene. Eu perguntaria se algum deputado tem interesse em vir à tribuna. Algum conselheiro? Já que todos se sentiram bem representados nos oradores que já ocuparam a tribuna hoje, enfatizo a nossa alegria, em nome da Assembleia Legislativa, em recebê-los aqui. Finalizo deixando a mensagem do presidente Humberto Coutinho, que estaria hoje aqui presente, mas infelizmente não foi possível, mas ele manda, presidente Caldas Furtado, manda parabéns ao Tribunal de Contas, manda uma saudação especial e o cumprimento a todos os servidores e servidoras do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Enfim, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.